Você sabia que a maior invenção da humanidade talvez não tenha sido a roda, nem o fogo, mas sim a resposta a uma pergunta muito simples e, ao mesmo tempo, terrivelmente complexa: o que tem para o jantar? Toda a estrutura da nossa civilização, cada lei, cada guerra, cada inovação, pode, de certa forma, ser rastreada até essa questão fundamental de como um grupo de pessoas decide se alimentar. É uma pergunta que revela tudo sobre quem somos e no que acreditamos. E, honestamente, se você fosse transportado para a maioria dos períodos da história humana, com seus complexos sistemas de caça, coleta ou racionamento, você provavelmente não sobreviveria à primeira semana sem um manual bem detalhado. Antes de se ajeitar de vez, reserve um instante para curtir e se inscrever no canal. Isso, é claro, se o conteúdo for do seu agrado e realmente fizer sentido para você. Conte-nos também de onde você nos acompanha e qual o horário aí agora. Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo e vamos começar a jornada desta noite juntos. Imagine-se agora flutuando suavemente por uma rua tranquila, no exato momento em que o dia se despede e a noite começa a acender suas primeiras estrelas. A luz do crepúsculo pinta o céu com tons de laranja e roxo, e o ar está fresco, carregando consigo os sons distantes do fim da tarde. Você desce lentamente, seus pés tocando o asfalto sem fazer barulho, e se vê diante de duas casas, lado a lado. Elas são parecidas na estrutura, mas algo no ar, uma energia sutil, as diferencia profundamente. E então, o cheiro chega até você. Ou melhor, os cheiros. Da casa à sua direita emana um aroma complexo, rico e audacioso. É o cheiro de pão, sim, mas não um pão qualquer. Tem notas de alecrim, talvez um toque de alho assado, uma crosta que promete ser perfeitamente crocante. É um cheiro que fala de ambição. Da casa à sua esquerda vem outro cheiro de pão. Este é mais simples, mais fundamental. É o aroma limpo e honesto de farinha, água, sal e fermento se transformando em sustento. Não é menos convidativo, na verdade é profundamente reconfortante, um cheiro que promete calor e comunidade, um cheiro que fala de pertencimento. Você se aproxima, invisível, e olha pelas janelas. Na casa da direita, uma única luz brilha intensamente na cozinha. Lá dentro, uma pessoa trabalha com uma concentração feroz, um artista focado em sua obra-prima. Na casa da esquerda, várias luzes estão acesas. A cozinha está cheia de gente, movendo-se em uma coreografia um tanto desajeitada, mas colaborativa. Ouve-se o som de várias conversas, risadas e um ocasional debate sobre a quantidade exata de sal. Historicamente, essa cozinha da esquerda era a norma. Por séculos, o pão era assado em fornos comunitários, um esforço coletivo para alimentar a aldeia. A ideia de um padeiro solitário com um forno particular de última geração é, na verdade, uma invenção bem recente. Historiadores ainda discutem se o advento da agricultura foi impulsionado pelo desejo de criar um excedente para a troca, um protótipo do mercado, ou pela necessidade de garantir uma fonte de alimento estável para evitar a fome coletiva. De um lado, a promessa de um pão extraordinário. Do outro, a garantia de que haverá pão para todos. Duas cozinhas, duas filosofias, uma única rua. E é na soleira dessas duas portas que nossa história desta noite começa. Você se aproxima da janela da direita, atraído por aquela luz solitária e intensa. O vidro está levemente embaçado pelo calor que emana de dentro, e você passa por ele como se fosse uma névoa. Lá dentro, o ar é denso, com um cheiro de farinha suspensa e fermento ativo. O padeiro, um homem de ombros largos e mãos cobertas de massa seca, move-se com uma precisão que beira a obsessão. Ele não está apenas fazendo pão. Ele está travando uma batalha silenciosa com a gravidade, a umidade e o tempo. Cada movimento é deliberado. A maneira como ele dobra a massa sobre si mesma, pressionando com a base da palma da mão, não é apenas técnica. É um diálogo. Ele está sentindo a resposta da massa, a sua vida, a sua prontidão. Na sua testa, brilha uma fina camada de suor, iluminada pela lâmpada nua que pende sobre a sua bancada de madeira. Por que tanto esforço? Você olha para cima, para o teto, e quase pode sentir a presença de sua família dormindo nos quartos acima. É para eles, em parte. Um pão melhor, um pão mais desejado,
significa mais moedas no pote ao final do dia. Significa sapatos novos para a filha, talvez um concerto no telhado que goteja. Mas há algo mais em seus olhos. Não é apenas necessidade, é uma centelha. É a chama da ambição. Ele sonha que seu pão não seja apenas um pão, mas o pão. O pão sobre o qual as pessoas comentam na rua, o pão pelo qual elas andariam um quarteirão a mais. É o desejo de criar algo de valor excepcional e ser reconhecido por isso. Essa é a força motriz desta cozinha, a crença de que o esforço individual, a genialidade e o risco devem levar a uma recompensa individual. Este padeiro é um eco em miniatura dos inventores e empreendedores da Revolução Industrial. Homens e mulheres que, trancados em suas oficinas, não apenas buscavam o sustento, mas perseguiam uma visão, movidos pela promessa de que uma invenção bem-sucedida poderia mudar suas vidas e o mundo. Como uma curiosidade, antigamente, quando os fornos eram comunitários, os padeiros desenvolviam marcas de padeiro, pequenos selos ou cortes únicos que eles pressionavam em seus pães antes de assar. Isso não era apenas para identificar qual pão pertencia a quem, mas era uma assinatura, uma forma primitiva de marca. Era uma declaração: eu fiz isso. A qualidade ou a falta dela é minha responsabilidade. Nosso padeiro não precisa de uma marca física. Seu pão é a sua assinatura. Psicólogos e economistas debatem há séculos se o ser humano é fundamentalmente motivado pelo autointeresse como nosso padeiro, ou se a cooperação e o altruísmo são impulsos igualmente primários. A cozinha ao lado parece sugerir uma resposta diferente, mas aqui, nesta sala quente e silenciosa, a resposta parece clara. O padeiro abre o forno e uma onda de calor e aroma glorioso preenche o espaço. O pão está dourado, quase cantando com o calor. Ele o retira com uma pá de madeira, o som da crosta raspando na pedra do forno é a única música. Ele o coloca para esfriar e, por um momento, ele para. Não há aplausos, não há comitê de aprovação, há apenas ele e sua criação. Um objeto de beleza e sustento que não existiria sem sua visão e seu suor. Ele olha para o pão e o que ele vê não é apenas comida. Ele vê o futuro. Ele vê a sua propriedade. Enquanto o pão esfria sobre a grade de metal, liberando seus últimos suspiros de vapor, o padeiro se vira. Seus ombros, antes tensos com o esforço da panificação, relaxam por um instante. Ele caminha até um pequeno armário de madeira escura no canto da cozinha, um móvel que parece mais antigo que todo o resto. Ele tira uma pequena chave de latão do bolso e a insere na fechadura. O som do metal girando é um clique nítido no silêncio da sala. De uma gaveta, ele retira não mais pão, mas um pequeno caderno de couro, tão gasto que as bordas estão macias ao toque. Ele o abre com um cuidado quase reverente. Você se aproxima para ver. As páginas estão amareladas, manchadas com farinha, gordura e talvez uma ou duas gotas de café. A caligrafia é uma mistura de anotações apressadas e diagramas cuidadosos. São listas de ingredientes, sim, mas também há observações sobre a umidade do ar, a temperatura da água em diferentes estações, desenhos de como a massa deve se parecer após cada etapa de sova. Isso não é apenas uma lista de instruções, é o diário de uma obsessão. É a documentação de centenas de pães fracassados, de pequenos triunfos, de uma descoberta acidental que fez toda a diferença. Esta é a receita secreta. E, nesta cozinha, este pequeno caderno é o bem mais valioso. É a materialização de seu intelecto, de seu trabalho e de seu tempo. É a sua propriedade privada. Este conceito de que uma ideia ou um método pode ser propriedade é a pedra angular desta casa. A farinha, a água, o forno são ferramentas, mas a receita, o conhecimento de como combinar esses elementos de uma forma superior é o verdadeiro capital. Historicamente, essa noção de propriedade intelectual foi formalizada pela primeira vez de maneira sistemática na Veneza do século XV. A Lei de Patentes veneziana de 1474 garantia aos inventores um período de monopólio sobre suas criações, protegendo-os de cópias. Era o reconhecimento oficial de que o trabalho da mente tinha um valor que merecia ser protegido, assim como uma casa ou um pedaço de terra. O padeiro, ao trancar sua receita, está participando de um ritual com séculos de idade.
Como curiosidade, nas guildas medievais, os segredos do ofício eram guardados com um zelo quase religioso. Um aprendiz não apenas aprendia uma técnica, ele jurava solenemente nunca revelá-la a um estranho. Divulgar o método secreto de tingir um tecido ou forjar um tipo específico de lâmina não era apenas uma quebra de confiança, era uma traição que poderia levar à expulsão e à ruína. O conhecimento era a barreira que protegia o sustento da comunidade de artesãos. Historiadores ainda discutem se o conceito de propriedade privada é um direito natural que surge quando o indivíduo mistura seu trabalho com o mundo, como o padeiro criando sua receita, ou se é uma construção social, uma regra criada pelos poderosos para solidificar sua vantagem e criar distinções onde antes não havia nenhuma. O padeiro fecha o caderno. O cheiro de couro velho e papel mistura-se brevemente com o aroma do pão. Ele o coloca de volta na gaveta, tranca e guarda a chave. O segredo está seguro. Essa receita é o que lhe dá uma vantagem, a promessa de uma recompensa maior. Mas é também o que o isola, o que cria um muro invisível entre sua cozinha e a cozinha barulhenta e colaborativa da casa ao lado. Amanhã, ele levará o fruto deste segredo. Ele o levará ao mercado. A noite se dissolve na luz cinzenta da madrugada e a cozinha, antes um santuário de calor, agora está fria. O padeiro, com os olhos cansados, mas o corpo movido por uma nova energia, carrega seus pães. Ele não os joga em um saco. Cada um é um tesouro, embrulhado em um pano limpo e colocado com cuidado em uma pequena carroça de mão. O som das rodas de madeira na calçada de pedra é o primeiro a quebrar o silêncio da manhã. Você o segue, flutuando ao lado dele, sentindo a brisa fresca que carrega a promessa do dia. Ele não está indo para um escritório ou uma fábrica, ele está indo para o palco, o mercado. Ao virar a esquina, o silêncio é engolido por um zumbido crescente de atividade humana. O mercado da vizinhança é uma explosão de vida sensorial. O cheiro do seu pão, antes o rei da noite, agora compete com o aroma terroso de vegetais frescos, o cheiro forte de queijos curados e o perfume adocicado de flores recém-cortadas. Vendedores gritam seus preços, clientes pechincham e o ar vibra com uma centena de pequenas negociações. Ele encontra seu lugar, um pequeno espaço entre uma senhora que vende ovos com cascas de tons pastéis e um homem com uma montanha de maçãs polidas. Ele desembrulha seus pães e eles brilham na luz da manhã, sua crosta escura e rústica, um contraste com os pães pálidos e uniformes vendidos em uma barraca maior do outro lado do caminho. Este é o palco das escolhas e dos riscos. Aqui, a receita secreta e as horas de trabalho não significam nada por si sós. O poder agora se transfere dele para as dezenas de pessoas que passam. Uma mulher para, atraída pelo cheiro. Ela pega um dos pães, sente seu peso, aproxima-o do nariz. Você pode ver a apreciação em seus olhos. Mas então, seus olhos se desviam para outra barraca. Os pães lá são visivelmente menores, a crosta menos convidativa, mas o preço, gritado pelo vendedor, é quase metade do dele. Ela olha de um para o outro. Um cálculo silencioso acontece em sua mente. Qualidade versus quantidade. Um prazer momentâneo versus uma economia prática. Este pequeno drama, repetido 1000 vezes ao dia, é a essência do mercado. É a mão invisível de Adam Smith em ação, não como uma força mística, mas como a soma de inúmeras decisões humanas, cada uma baseada no interesse próprio, que, em teoria, guia a alocação de recursos de forma eficiente. Como curiosidade, em muitos mercados medievais europeus havia um oficial conhecido como o pesador de pão. Sua única função era verificar se os pães vendidos correspondiam ao peso e preço regulamentados pela Assize of Bread and Ale, uma lei que visava proteger os consumidores de padeiros desonestos que poderiam encolher o tamanho de seus pães para aumentar os lucros. É um lembrete de que mesmo os mercados mais livres raramente foram desprovidos de regras. Nosso padeiro, no entanto, não tem essa proteção ou restrição. Seu sucesso ou fracasso depende inteiramente da percepção de valor. Ele sente uma gota de suor escorrer por sua têmpora e desta vez não é do calor do forno, é o suor do risco. Ele investiu seus melhores ingredientes, seu tempo precioso.
Se as pessoas optarem consistentemente pelo pão mais barato, ele não apenas terá um dia ruim, sua filosofia inteira, a crença na excelência, será abalada. Historiadores e economistas ainda discutem se o mercado é a expressão mais pura da liberdade humana, um lugar onde todos podem competir em pé de igualdade, ou se ele naturalmente favorece aqueles que já têm uma vantagem, amplificando as desigualdades até que a verdadeira escolha se torna um luxo para poucos. A mulher ainda segura o pão dele. Ela olha para sua carteira, depois para o rosto ansioso do padeiro. A decisão dela será o veredito. Você vê a mulher no mercado tomar sua decisão. Com um suspiro quase inaudível, ela coloca o pão artesanal do nosso padeiro de volta na mesa e caminha decididamente em direção à barraca com os pães mais baratos e uniformes. O rosto do padeiro se contrai por um milésimo de segundo, uma microexpressão de decepção que ele rapidamente esconde atrás de uma máscara de neutralidade profissional. A mão invisível do mercado, neste momento, deu-lhe um tapa. Você se afasta, deixando-o para a incerteza do seu dia, e flutua de volta pela rua, retornando à casa vizinha, a da esquerda. Você passa pela porta da frente e entra em um mundo completamente diferente. O ar aqui não é tenso com a ambição solitária, ele vibra com a energia da cooperação. A cozinha, que antes você via apenas pela janela, está cheia de vida. Uma mulher mais velha, com rugas de sorriso nos cantos dos olhos, supervisiona a operação com uma calma autoridade. Um jovem, talvez seu neto, sova a mácia com um entusiasmo que compensa sua falta de técnica, espirrando um pouco de farinha no chão. Duas outras pessoas picam legumes para uma grande panela de sopa que já borbulha no fogão, seu aroma se misturando ao do pão. Eles conversam, riem e ocasionalmente discutem sobre se a sopa precisa de mais tomilho. É uma coreografia um tanto desajeitada, mas colaborativa. Nesta cozinha, o objetivo não é criar um pão que vencerá uma competição. O objetivo é garantir que a mesa do jantar esteja cheia e que todos ao redor dela tenham o que comer. Não há uma receita secreta trancada em uma gaveta. A receita está pregada na parede, para que todos vejam. Ao lado dela, há um quadro negro com uma lista de tarefas e nomes. João, sovar. Maria, forno. Pedro, sopa. É o planejamento em sua forma mais rudimentar. A filosofia aqui é que a imprevisibilidade do mercado, a possibilidade de que o pão do nosso padeiro não venda, é um risco inaceitável. É uma falha do sistema, não uma característica. A fome, mesmo para um, é o fracasso de todos. Portanto, eles organizam, planejam e distribuem o trabalho e a recompensa, visando o bem comum. Este é o ideal que animou os primeiros pensadores socialistas, a crença de que a sociedade poderia ser racionalmente organizada para eliminar a pobreza e a desigualdade. A famosa frase de Karl Marx, de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades, é a regra de ouro desta cozinha. Você contribui com o que pode, sovando, picando, limpando e recebe o que precisa para viver. Como uma curiosidade fascinante, em muitos dos primeiros quibutzes de Israel, essa ideia de coletivismo era levada tão a sério que até mesmo as crianças não eram criadas por seus pais, mas viviam juntas em casas das crianças, cuidadas por membros da comunidade designados para essa tarefa. A lealdade primária deveria ser ao grupo, não à unidade familiar nuclear. Historiadores e antropólogos ainda discutem se os primeiros humanos viviam em sociedades fundamentalmente cooperativas, compartilhando os frutos da caça e da coleta, o que alguns chamam de comunismo primitivo, ou se a hierarquia e a competição sempre fizeram parte da nossa natureza. Esta cozinha parece um experimento para redescobrir uma forma mais antiga de ser. O alarme de um relógio antigo soa. É hora de colocar o pão no forno. Não há um único padeiro herói. Maria, cujo nome está ao lado da tarefa, abre o forno comunitário e, com a ajuda de João, eles deslizam as grandes assadeiras para dentro. O trabalho está feito, agora eles esperam, mas não com a ansiedade do risco, e sim com a certeza reconfortante de que em breve haverá pão quente para todos. O cheiro do pão assando começa a encher a casa da esquerda. É aquele aroma fundamental, simples e universalmente reconfortante que você notou da rua. Não tem as notas complexas de alecrim e alho do pão vizinho, mas carrega algo igualmente poderoso, a promessa de satisfação e segurança. As pessoas na cozinha começam a limpar suas estações de trabalho, guardando a farinha e lavando as tigelas. A atmosfera se transforma de produção para antecipação.
Crianças, atraídas pelo cheiro, entram correndo na cozinha, seus olhos brilhando ao verem as grandes fornadas dourando através da pequena janela de vidro do forno. Ninguém as afasta, o espaço é de todos. Finalmente, o pão está pronto. Maria e João, usando luvas grossas de tecido, retiram as enormes assadeiras do forno. Os pães são grandes, retangulares, sem a forma artesanal e rústica do padeiro vizinho. Eles são funcionais, projetados para a máxima eficiência de divisão. Eles os colocam sobre uma longa mesa de madeira. Não há um momento de contemplação solitária, nenhuma admiração por uma criação individual. Em vez disso, a mulher mais velha pega uma longa faca e, com gestos práticos e experientes, começa a cortar o pão em fatias perfeitamente iguais. Cada movimento é preciso, não para a beleza, mas para a justiça. Ela conta as pessoas na sala, talvez murmurando os nomes dos que ainda não chegaram, para garantir que sua contagem esteja correta. Este é o ato central desta filosofia, o pão dividido. O fruto do trabalho coletivo é, por sua própria natureza, propriedade coletiva. Ninguém possui este pão mais do que o outro. João, que sovou a massa, não tem direito a uma fatia maior do que Pedro, que fez a sopa. A contribuição de cada um é vista como essencial para o todo. A ideia de que o padeiro vizinho poderia guardar a melhor parte para si ou vendê-la por um preço mais alto seria vista aqui não como um negócio inteligente, mas como um ato de egoísmo, uma traição à comunidade. O pão não é uma mercadoria a ser trocada, é um direito a ser usufruído. Este princípio de propriedade coletiva remonta a algumas das primeiras comunidades utópicas e religiosas. Os primeiros cristãos, conforme descrito nos Atos dos Apóstolos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos segundo a necessidade de cada um. É uma ideia radical que ecoou através da história, das comunas do século XIX às cooperativas de hoje. Como curiosidade, em algumas sociedades pré-agrícolas, o conceito de propriedade pessoal era tão limitado que se estendia apenas às roupas que se vestia e talvez a uma ferramenta ou arma pessoal. A ideia de possuir terra ou a comida que vinha dela seria tão estranha quanto a ideia de possuir o ar que se respira. A mulher mais velha termina de cortar e começa a distribuir. Uma fatia para cada um, colocada em um prato ao lado de uma concha de sopa fumegante. Não há escolha. Você não pode pedir a fatia do meio ou a da ponta com mais crosta. Você recebe o que lhe é dado, e todos recebem o mesmo. Historiadores e filósofos ainda discutem se a propriedade coletiva promove a harmonia e a igualdade, ou se ela inevitavelmente suprime a iniciativa individual e leva à estagnação. Nesta cozinha, por enquanto, ela promove um sentimento palpável de pertencimento. Ninguém olha para o prato do outro com inveja, pois todos os pratos são idênticos. O som de conversas e risadas preenche a sala enquanto eles se sentam para comer juntos. É a imagem da harmonia. Mas enquanto todos comem o mesmo pão, em algum lugar uma pergunta silenciosa paira no ar. Se todos recebem o mesmo pedaço, não importa o quão duro trabalhem, qual é o incentivo para fazer um pão melhor amanhã? Enquanto a família da esquerda desfruta de sua refeição comunitária, você se sente atraído por aquele quadro negro na parede, o centro nervoso silencioso de toda a operação. A lista de tarefas com nomes ao lado parece simples, mas representa uma ideia monumental. A crença de que a complexidade da vida em comunidade pode ser planejada, otimizada e executada de forma racional para o benefício de todos. Não é apenas uma lista de tarefas, é um manifesto. A promessa é sedutora e profundamente humana. A promessa de um banquete para todos sem o caos, o desperdício e a ansiedade do mercado. Você olha mais de perto para o quadro. Abaixo da lista de hoje há anotações para o resto da semana. Quarta-feira. Ensopado de lentilhas. Precisamos de mais cenouras. Pedro, verificar o jardim. Sexta-feira. Pão especial com sementes. Maria, verificar o estoque de sementes. Alguém, provavelmente a matriarca calma, sentou-se e pensou em tudo. Ela calculou a quantidade de farinha necessária, o número de bocas a serem alimentadas, a variedade nutricional das refeições. É um ato de cuidado em escala macro. O objetivo é eliminar a incerteza.
Na casa ao lado, o padeiro solitário acorda sem saber se venderá 1 ou 50 pães. Aqui, eles acordam sabendo que a produção do dia foi precisamente calculada para atender a necessidade do dia. Não haverá pães sobrando para mofar, nem pessoas famintas por falta de planejamento. Essa é a lógica do planejamento central em sua forma mais idealizada. Na escala de uma nação, como visto na União Soviética, com seus famosos planos quinquenais, esse quadro negro se transforma em vastos comitês de planejamento, com burocratas e economistas usando pilhas de dados para ditar a produção de tudo, desde aço e tratores até sapatos e pão. A teoria era que planejadores racionais, com acesso a todas as informações, poderiam tomar decisões melhores e mais justas do que as forças caóticas e irracionais do mercado. Era a engenharia social em sua escala mais ambiciosa, a tentativa de moldar a sociedade como um arquiteto projeta um edifício. Como uma curiosidade, uma das ferramentas mais icônicas da economia planejada soviética foi o Material Product Balance, balanço de produto material. Era um sistema de contabilidade nacional massivo que tentava equilibrar todas as entradas e saídas da economia. Os planejadores tentavam calcular, por exemplo, exatamente quantas toneladas de carvão eram necessárias para produzir o aço necessário para fazer os trilhos para transportar o trigo que alimentaria os mineiros de carvão. Era um quebra-cabeça de complexidade quase inimaginável. O economista Ludwig von Mises, um crítico ferrenho, argumentou que tal planejamento era impossível, pois sem o sistema de preços do mercado, os planejadores não tinham como saber o verdadeiro valor ou a escassez de qualquer coisa, tornando suas decisões arbitrárias. Aqui, nesta cozinha, o sistema parece funcionar. A escala é pequena, as necessidades são conhecidas. O planejamento da matriarca parece sábio e benevolente. Historiadores e economistas ainda discutem se o fracasso do planejamento central em larga escala foi devido a falhas na teoria em si, o problema do cálculo de Mises, ou a falhas na prática, corrupção, falta de dados precisos ou autoritarismo. O quadro negro representa uma esperança poderosa, a de que podemos usar nossa razão para superar o acaso e construir um mundo mais justo e seguro. Mas há uma fragilidade inerente a esse sistema. E se Pedro esquecer de verificar as cenouras? E se a estimativa de farinha estiver errada? Em um sistema onde a responsabilidade é de todos e de ninguém, e onde não há um mecanismo de feedback rápido como o preço no mercado, pequenos erros podem não ser corrigidos. Eles podem se acumular silenciosamente, até que um dia a promessa do banquete se transforme na realidade de uma prateleira vazia. Deixamos a casa da esquerda com seu planejamento cuidadoso e sua refeição compartilhada e retornamos, como um sussurro no vento, para a casa da direita. A tarde avança e o mercado já se dispersou. Nosso padeiro solitário está de volta à sua cozinha. A carroça de mão está encostada na parede, quase vazia. Ele teve um dia bom, afinal. A mulher que hesitou pode ter escolhido o pão mais barato, mas outras, cativadas pelo aroma e pela qualidade, pagaram o preço mais alto. Em um pote de cerâmica sobre a prateleira repousa um pequeno monte de moedas, o resultado tangível de seu trabalho e risco. O som que elas fazem quando elas as contam é a prova de que sua aposta na excelência valeu a pena. Mas ele não está descansando. O dinheiro não fica no pote por muito tempo. Ele separa uma parte para as despesas da casa, uma parte para a farinha e o fermento de amanhã, mas reserva um montante significativo para outra coisa. Seus olhos se voltam para o canto da cozinha, onde seu velho forno de tijolos fica, fiel e cansado. Ele serviu bem, mas ele sabe que pode ser melhor, mais eficiente, mais quente, capaz de assar mais pães de uma só vez, com uma crosta ainda mais perfeita. O lucro de hoje não é apenas para o consumo de hoje, é a semente para a colheita de amanhã. Este é o motor da inovação nesta cozinha, o reinvestimento do capital. O dinheiro que ele ganhou não é apenas uma recompensa, é uma ferramenta. Ele passa horas debruçado sobre desenhos, os mesmos que vimos na casa ao lado, mas estes não são sobre listas de tarefas, são diagramas técnicos. Ele estuda novos designs de fluxo de ar, materiais que retêm melhor o calor.
Ele conversa com o ferreiro da cidade, negocia preços para novas portas de metal, contrata um pedreiro para ajudá-lo a reconstruir a câmara de cozimento. Cada moeda gasta é uma aposta, um risco calculado de que esse novo forno, esse capital, lhe permitirá produzir mais e melhor, gerando ainda mais lucro no futuro, que por sua vez poderá ser reinvestido em um moedor de farinha ou talvez em uma segunda carroça para alcançar um mercado mais distante. É um ciclo de crescimento, impulsionado pelo desejo de melhorar e pela disponibilidade de capital para financiar essa melhoria. Este processo em miniatura espelha a dinâmica que impulsionou a Revolução Industrial e a ascensão do capitalismo. Inventores e empresários não apenas criaram novas máquinas, eles criaram um sistema onde os lucros da produção eram usados para financiar máquinas ainda mais produtivas. Como curiosidade, um dos primeiros exemplos desse ciclo de reinvestimento em grande escala foi a indústria têxtil britânica. O lucro da venda de tecidos de algodão baratos, produzidos em teares mecânicos, financiou a construção de fábricas ainda maiores e a invenção de máquinas a vapor mais potentes, criando um ciclo de crescimento exponencial que mudou o mundo. É a famosa acumulação de capital de que falava Adam Smith, não como avareza, mas como o combustível para o progresso econômico. Historiadores ainda discutem se a inovação tecnológica é a principal força motriz do desenvolvimento social, ou se ela é meramente uma consequência das estruturas de poder e das relações de classes existentes. O padeiro, coberto de fuligem e argamassa enquanto trabalha em seu novo forno, não pensa nesses termos. Ele só sabe que para fazer um pão melhor amanhã, ele precisa de uma ferramenta melhor hoje. E para conseguir essa ferramenta, ele precisou do lucro que obteve ontem. Na casa ao lado, o forno comunitário continua o mesmo, ano após ano. Ele é confiável, funciona, mas não há um mecanismo, nenhum incentivo individual para arriscar tempo e recursos para torná-lo drasticamente melhor. Aqui, a busca incessante por uma vantagem competitiva, por um pão superior, leva a um progresso palpável e barulhento que enche a cozinha de poeira e promessas. Enquanto o padeiro da direita investe seu suor e capital na construção de um futuro mais produtivo, você volta seu olhar para a casa da esquerda, onde a noite avança em um ritmo mais sereno. A refeição terminou, a louça foi lavada em um esforço conjunto, e agora a família está reunida na sala de estar. O pão, símbolo do trabalho e sustento do dia, cumpriu seu papel. Mas e se houvesse alguém que não pôde contribuir? E se um dos membros da família estivesse doente, incapaz de sovar a massa ou picar os legumes? E se a matriarca, com sua sabedoria de planejamento, estivesse acamada, impossibilitada de guiar a cozinha? Você observa um detalhe que talvez tenha passado despercebido antes. Um jovem rapaz, que não estava na cozinha durante a preparação, entra silenciosamente na sala. Ele manca levemente e seu braço está em uma tipóia. Ele não pôde trabalhar hoje. No mundo do padeiro vizinho, onde a recompensa está diretamente ligada à produção, um dia sem trabalho é um dia sem pagamento. O risco da doença ou do acidente é um espectro assustador que paira sobre o trabalhador individual. Mas aqui, algo diferente acontece. A matriarca, agora descansando em sua poltrona, acena para ele com um sorriso. Uma das mulheres se levanta, vai até a cozinha e volta com um prato guardado, contendo a mesma porção de pão e sopa que todos os outros comeram. Ela o entrega ao rapaz, que aceita com um aceno de cabeça agradecido. Ninguém questiona. Ninguém sugere que ele deveria receber menos porque não contribuiu. A regra fundamental desta casa, a cada qual, segundo suas necessidades, se manifesta em sua forma mais pura. Esta é a grande promessa da cozinha socialista, a solidariedade. A certeza de que a comunidade cuidará de você, de que você não será deixado para trás se tropeçar. É a ideia de uma rede de segurança social tecida com os fios da responsabilidade mútua. A comunidade absorve o choque do infortúnio individual, distribuindo o fardo entre todos. A lógica é simples, hoje é ele, amanhã pode ser eu. Historicamente, essa ideia de uma rede de segurança social não é exclusiva do socialismo. Muitas sociedades, desde as guildas medievais que cuidavam das viúvas de seus membros, até as primeiras apólices de seguro, buscaram formas de mitigar os riscos da vida.
No entanto, foi no final do século XIX e início do século XX que a ideia de uma rede de segurança garantida pelo Estado, cobrindo desemprego, doença e velhice, tornou-se uma bandeira central dos movimentos socialistas e sociodemocratas europeus. Como curiosidade, a Alemanha, sob o chanceler conservador Otto von Bismarck, foi uma das primeiras nações a implementar um sistema de bem-estar social em larga escala na década de 1880. Seu motivo não era puramente altruísta. Ele esperava que, ao fornecer segurança aos trabalhadores, ele diminuiria o apelo do socialismo radical. Historiadores e cientistas políticos ainda discutem se uma rede de segurança social abrangente é um imperativo moral de uma sociedade civilizada ou se ela cria uma cultura de dependência, minando a ética do trabalho e a responsabilidade pessoal. Na casa da direita, o padeiro conta com suas próprias economias e com a força de seu corpo para protegê-lo do desastre. Na casa da esquerda, o rapaz com o braço quebrado confia na força da comunidade. Por uma noite, a promessa desta cozinha é cumprida lindamente. Ninguém fica com fome. A vulnerabilidade de um é amparada pela força de muitos. É uma imagem de compaixão e segurança que oferece um poderoso contraste com a ansiedade da competição e o risco solitário da casa ao lado. A semana avança. Na casa da direita, o novo forno está finalmente pronto. O padeiro, orgulhoso e exausto, assa sua primeira leva de pães. Eles são, de fato, magníficos. A crosta é mais uniforme, o miolo mais aerado. Ele consegue assar 20 pães no tempo que antes levava para fazer 10. Ele tem um excedente, uma abundância que sua pequena clientela no mercado talvez não consiga absorver. Na casa da esquerda, o planejamento da matriarca funcionou bem. O jardim produziu uma quantidade inesperada de framboesas, e a família passou o dia fazendo potes e mais potes de uma geleia vermelha e vibrante. Eles têm mais geleia do que pão para passar. Ambos os lares, seguindo suas próprias filosofias, criaram um tipo específico de abundância, e com ela, um novo problema. É um fim de tarde preguiçoso. O padeiro capitalista está no seu quintal, admirando a fumaça que sai da chaminé de seu novo forno. O vizinho socialista, o rapaz que estava com o braço machucado e agora está melhor, sai para regar as plantas. Eles se veem através da cerca baixa de madeira que separa as duas propriedades. Por um momento, há um silêncio constrangedor. Eles vivem em mundos tão diferentes, operando sobre regras tão distintas. O que eles poderiam ter em comum? Então, o padeiro tem uma ideia. Ele acena para o vizinho. "Boa tarde", ele diz, sua voz um pouco rouca pela falta de uso. "Fiz pão a mais hoje, um pão novo, do meu forno melhorado." Ele ergue um dos pães, ainda morno. O rapaz socialista olha para o pão. Ele pode sentir o cheiro de sua excelência mesmo à distância. Ele pensa nos potes de geleia alinhados na despensa. "Nós", ele diz, enfatizando a palavra, "fizemos geleia, mais do que precisamos." E então acontece um momento pequeno, mas profundo. O padeiro capitalista pega um de seus pães superiores, um produto de sua ambição individual e reinvestimento de capital, e o passa por cima da cerca. O rapaz socialista pega um pote de geleia brilhante, um produto do planejamento comunitário e do trabalho coletivo, e o entrega em troca. Por um instante, na cerca que divide suas ideologias, eles negociam, não com dinheiro, mas com o fruto de seus respectivos sistemas. É uma troca voluntária, onde ambos percebem que tem algo a ganhar. O padeiro agora tem uma deliciosa geleia para colocar em seu pão, e a família socialista tem um pão extraordinário para acompanhar sua geleia. Este simples ato de troca na cerca é uma metáfora para o comércio internacional e a possibilidade de sistemas mistos. Historicamente, mesmo os blocos ideológicos mais rígidos, como o bloco capitalista e o soviético durante a Guerra Fria, mantiveram formas de comércio. Os Estados Unidos venderam trigo para a União Soviética em várias ocasiões, reconhecendo que, apesar das profundas diferenças filosóficas, a troca poderia ser mutuamente benéfica. Como curiosidade, durante o auge da Guerra Fria, a PepsiCo fez um acordo famoso com a União Soviética, trocando seu xarope de refrigerante por vodka Stolichnaya, que eles então distribuíam no Ocidente. Foi um dos exemplos mais bizarros e bem-sucedidos de comércio leste-oeste.
Historiadores e economistas ainda discutem se o comércio entre sistemas diferentes leva a uma convergência pacífica e à prosperidade, ou se ele simplesmente permite que sistemas opressores sobrevivam por mais tempo, dando-lhes acesso a bens que eles não conseguem produzir eficientemente. Naquela cerca, por um momento, a troca parece uma solução perfeita, uma ponte entre dois mundos. Cada casa mantém sua filosofia interna, mas se beneficia do excedente da outra. Talvez, você pensa, este seja o caminho a seguir. Uma coexistência pacífica, uma mistura cuidadosa. Mas as cercas, como a história nos ensina, nem sempre permanecem baixas e amigáveis. E as abundâncias, como a natureza humana nos mostra, podem facilmente se transformar em escassez. Você se afasta da cozinha da direita, deixando o padeiro com seu lucro comprometido e seu pão diminuído. Você flutua de volta para a casa da esquerda, esperando encontrar a serenidade e a segurança que testemunhou antes. Mas o ar mudou. A harmonia deu lugar a um silêncio tenso. É manhã cedo, e as pessoas não estão trabalhando juntas em uma coreografia colaborativa. Elas estão em uma fila. Uma fila que começa na cozinha, serpenteia pelo corredor e quase chega à porta da frente. Seus rostos não expressam a antecipação feliz de uma refeição compartilhada, mas a paciência forçada que beira a resignação. No final da fila, a matriarca, que antes parecia a personificação da sabedoria calma, agora parece cansada. Seu rosto está vincado pela preocupação. Ao lado dela, na longa mesa, há pão. Mas não o suficiente. A pilha parece lamentavelmente pequena para o número de pessoas que esperam. O planejamento, a bela e racional promessa no quadro negro, encontrou-se o inimigo, a realidade inflexível. O que deu errado? Talvez o fornecedor de farinha, ele mesmo parte de outro comitê de planejamento, tenha tido um atraso. Talvez o forno comunitário, que nunca foi inovado, tenha quebrado e levado um dia inteiro para ser consertado por um comitê de manutenção sobrecarregado. Ou talvez a previsão de necessidades, feita semanas antes, simplesmente estivesse errada. Este é o lado sombrio do planejamento central, a sombra da burocracia. A promessa de um banquete para todos se transforma na realidade de uma longa fila para uma porção incerta. Esta cena, em uma escala muito maior e mais desesperadora, foi uma realidade definidora para milhões de pessoas na União Soviética e em outros países do Bloco Oriental, onde as filas para pão, carne e necessidades básicas eram uma parte cotidiana e desgastante da vida. O pão, que na cozinha da direita se tornou uma mercadoria de qualidade flutuante, aqui se torna um prêmio escasso, distribuído não pelo preço, mas pelo tempo gasto na espera. É uma economia da paciência. Como uma curiosidade sobre a natureza sufocante de tal planejamento, em sistemas burocráticos extremos, a especialização pode atingir níveis absurdos. Pode-se imaginar que nesta comunidade não havia apenas um comitê do pão, mas talvez um subcomitê de fermentação e um grupo de trabalho para a consistência da casca. Cada camada de administração, criada com a intenção de garantir a qualidade e a justiça, adiciona tempo, papelada e a possibilidade de erro, distanciando os planejadores da necessidade real e imediata das pessoas na fila. A decisão sobre a quantidade de sal no pão de hoje pode ter sido tomada há 3 semanas por alguém que nunca toca na massa. Historiadores e economistas ainda discutem se essa ineficiência é uma falha inerente a qualquer sistema de planejamento em grande escala que jamais poderá processar a infinidade de informações que o mecanismo de preços de um mercado lida sem esforço, ou se foi o resultado do autoritarismo e da falta de mecanismos de feedback democrático que caracterizaram os estados socialistas do século XX. A matriarca corta uma fatia de pão, visivelmente mais fina do que nos dias de abundância, e a entrega à primeira pessoa da fila. Há um murmúrio de ansiedade no final da fila. A esperança, que antes era uma certeza, agora azeda e se transforma em medo. O medo de que, quando chegar a sua vez, a mesa esteja vazia. A promessa de que ninguém ficaria com fome começa a parecer frágil, quase oca. A troca na cerca parece ter inaugurado uma pequena era de ouro.
O padeiro da direita, com seu forno superior, agora produz pães de qualidade inquestionável e em quantidade. A fama de seu pão se espalha. Mais pessoas vêm ao mercado especificamente para comprá-lo. O pote de cerâmica está mais pesado do que nunca. A inovação e o risco valeram a pena, e o sistema parece funcionar perfeitamente. Ele até começa a contratar um ajudante, um jovem da vizinhança, para ajudar com as entregas. Ele está criando empregos. Ele é um sucesso. Mas o mercado, como você se lembra, é um palco de competição constante. O dono da outra barraca, a dos pães pálidos e baratos, vê seu negócio diminuir. E ele responde da única maneira que sabe. Ele baixa ainda mais os preços. De repente, a matemática do nosso padeiro começa a não fechar. Seus ingredientes de alta qualidade, seu tempo, o custo do novo forno, tudo isso está embutido no preço de seu pão. Ele vê clientes fiéis hesitando novamente, o cálculo entre qualidade e custo voltando a assombrar seus rostos. A pressão aumenta, a ansiedade, aquele suor frio do risco, retorna. E é aqui que uma sombra começa a se infiltrar em sua cozinha. Um sussurro que fala não de excelência, mas de margens. A fome do lucro, que antes o impulsionava a inovar, agora começa a famentar por outra coisa. Eficiência a qualquer custo. Começa de forma sutil. Talvez o alecrim fresco seja substituído pelo seco, mais barato e menos aromático. Talvez ele use um pouco menos de alho, ou um azeite de qualidade inferior. Ele diz a si mesmo que são pequenos ajustes, que ninguém vai notar. Mas ele nota. A massa não responde da mesma forma em suas mãos. O aroma que enche a cozinha agora tem uma nota ligeiramente mais barata. Ele justifica. É apenas um negócio. Preciso competir. O foco muda da criação de um produto perfeito para a criação de um produto bom o suficiente que ainda possa ser vendido com lucro. Lentamente, o artista dá lugar ao contador. O pão, seu orgulho, começa a encolher, não apenas em qualidade, mas com o tempo, em tamanho. 1 grama menos de massa aqui, outro ali. Este é um dos perigos inerentes à competição desenfreada, a corrida para o fundo. Historicamente, a adulteração de alimentos era uma prática comum e perigosa, especialmente nas cidades em crescimento da Revolução Industrial. Padeiros eram notoriamente acusados de adicionar alume, um produto químico, à farinha para fazer o pão parecer mais branco, ou até mesmo gesso e pó de osso para aumentar o peso. Era a fome do lucro em sua forma mais literal e tóxica. Como uma curiosidade particularmente nojenta, no século XIX, em Nova York, houve o escândalo do leite de dejetos, ou Swill Milk Scandal, onde vacas eram mantidas em condições terríveis e alimentadas com resíduos quentes de destilarias. O leite que produziam era azulado, de péssima qualidade e muitas vezes tóxico, mas era vendido barato para a população pobre da cidade. Economistas e teóricos sociais ainda debatem se a competição no mercado inevitavelmente leva a essa degradação em busca de lucro, ou se, no longo prazo, os consumidores punem os maus atores e a qualidade prevalece. Mas no curto prazo, o padeiro sente que não tem escolha. Ele olha para o seu pão, agora visivelmente menos glorioso do que as primeiras fornadas de seu novo forno. Ele ganhou a batalha do preço, suas vendas se estabilizaram, o pote de moedas continua a encher. Mas o que ele perdeu no processo? A centelha em seus olhos, a chama da ambição criativa parece um pouco mais fraca, substituída pelo brilho frio e calculista do metal de suas moedas. A fome do lucro foi saciada, mas o pão e talvez a sua alma ficaram um pouco menores. Você se afasta daquela fila silenciosa e sombria, deixando para trás a ansiedade passiva da escassez e viaja de volta para a cozinha da direita. Mas o que você encontra não é mais um ateliê de artista. O som mudou. Não é o silêncio concentrado da criação, nem o barulho orgulhoso da construção. É o ritmo frenético e repetitivo de uma pequena fábrica. O novo forno, uma maravilha da eficiência, exige ser alimentado constantemente. O padeiro, para atender a demanda e competir nos preços, agora emprega não um, mas 3 ajudantes. O ar está quente, mas o calor não é mais acolhedor, é opressivo. O cheiro de pão é onipresente, mas perdeu sua magia, tornando-se apenas o cheiro do trabalho. Você observa os ajudantes.
Seus movimentos são rápidos, mecânicos. Um pesa a massa, outro a modela, o terceiro a coloca nas assadeiras. Não há a centelha da criação em seus olhos, apenas a monotonia da repetição. Eles trabalham longas horas por um salário que, eles sussurram entre si, mal acompanhou o aumento exponencial da produção. Eles veem o pote de moedas do padeiro ficar mais pesado, enquanto seus próprios bolsos permanecem leves. A alegria e o orgulho que poderiam sentir por fazer parte de uma padaria de sucesso são corroídos pela sensação crescente de que são apenas peças substituíveis na máquina de lucro do padeiro. O padeiro, cujos olhos agora brilham mais com o reflexo das moedas do que com o fogo da paixão, supervisiona tudo com uma impaciência nervosa. Mais rápido! Ele grita para o jovem que modela a massa. Cada segundo perdido é dinheiro jogado fora. O jovem, cansado, comete um erro, deixando uma forma de pão ligeiramente torta. O padeiro explode, sua frustração com as pressões do mercado se canalizando em uma fúria contra seu empregado. E esse é o estopim. O jovem para. Ele coloca a massa de volta na mesa, olha para o padeiro e diz, com uma voz surpreendentemente firme, não mais. Os outros 2 ajudantes param também. O barulho da produção cessa. O único som que resta é o zumbido do forno, faminto e esperando. Este pequeno ato de desafio, esta paralisação súbita, é um eco em miniatura das grandes greves que definiram a era industrial. É a descoberta de que, embora individualmente fracos, os trabalhadores possuem um poder coletivo formidável, o poder de reter seu trabalho. A história dos movimentos trabalhistas é a história de momentos como este, quando o descontentamento individual se cristaliza em uma ação coletiva, exigindo salários justos, condições seguras e dignidade. A greve tornou-se a principal arma na luta entre trabalho e capital. Como uma curiosidade etimológica, a palavra sabotagem supostamente se origina da palavra francesa para tamanco de madeira, sabot. A lenda diz que trabalhadores frustrados jogavam seus tamancos nas engrenagens das máquinas têxteis para interromper a produção, um ato de protesto muito mais direto do que uma greve. Historiadores e sociólogos ainda debatem se a luta de classes é a força motriz primária da história, como Marx propôs, ou se outros fatores como nacionalismo, religião e cooperação desempenham papéis igualmente ou até mais importantes. Mas nesta cozinha, o conflito é inegável. O padeiro encara seus ajudantes. Ele os vê não como parceiros, mas como um pusto. Ele os vê não como um mentor, mas como um explorador. A cozinha, antes um símbolo do triunfo do empreendedorismo individual, agora se tornou um campo de batalha. O padeiro está sozinho, cercado por sua massa não assada e seu forno faminto. Seu sistema, que prometia progresso através da ambição, também gerou seu próprio antagonista. Você deixa para trás o impasse tenso da cozinha da direita, o forno quente e agora silenciosamente inútil, a greve dos ajudantes, um conflito claro e direto sobre trabalho e recompensa. É um problema barulhento. Você flutua através da parede, retornando à casa da esquerda, onde os problemas tendem a ser mais silenciosos. A crise da fila pode ter sido resolvida por enquanto, mas um tipo diferente de problema, um mais fundamental, tem se desenvolvido sem que ninguém percebesse. No coração da produção de pão desta casa não estava o forno comunitário ou mesmo a receita na parede. Era um humilde pote de barro guardado em um canto fresco da despensa. Dentro dele vivia o fermento-mãe, a cultura de levedura e bactérias que eles usavam para dar vida ao pão. Era mais do que um ingrediente, era uma herança viva, uma cultura que, segundo a lenda da família, foi iniciada pela bisavó da matriarca. Cuidar dela era um ritual diário simples, descartar uma parte e alimentá-la com farinha e água fresca para mantê-la ativa e saudável. Por ser uma tarefa tão pequena e constante, a responsabilidade era de todos. E, como muitas vezes acontece, a responsabilidade de todos acabou não sendo a responsabilidade de ninguém. Nos últimos dias, com a atenção focada na escassez e no gerenciamento das filas, o pequeno pote foi sutilmente negligenciado. Um dia, João, vendo que ninguém o havia alimentado, jogou um pouco de farinha, mas na pressa esqueceu de descartar o excesso, desequilibrando a cultura.
No dia seguinte, Maria, vendo que o pote estava cheio, presumiu que alguém já havia cuidado dele e o deixou em paz. Ninguém foi malicioso, ninguém foi preguiçoso. Foi simplesmente uma falha de coordenação, um pequeno lapso de responsabilidade em um sistema que dependia da vigilância coletiva. Este é um exemplo clássico do que o ecologista Garrett Hardin chamou de a tragédia dos comuns. A teoria afirma que, quando um recurso é de propriedade coletiva, cada indivíduo tem pouco incentivo pessoal para arcar com os custos de sua manutenção, levando ao seu eventual esgotamento ou ruína. Como curiosidade, algumas culturas de fermento-mãe são tesouros de família genuínos, passados por gerações por mais de um século. A famosa padaria Boudin, em São Francisco, usa uma cultura-mãe que remonta à Corrida do Ouro de 1849. Perder uma cultura assim não é apenas um inconveniente, é apagar uma parte da história. Hoje, a matriarca vai à despensa para começar o pão do dia seguinte. Ela abre o pote de barro. O aroma que a atinge não é o cheiro adocicado e vibrante de uma levedura saudável. É um odor azedo, desagradável, o cheiro de decomposição. A cultura está morta, a superfície coberta por um líquido cinzento. Um silêncio cai sobre a cozinha quando ela traz o pote para a luz. É um silêncio diferente do da greve na casa ao lado. O conflito do padeiro é sobre a divisão do excedente que ele criou. Este fracasso é a destruição da própria capacidade de criar. Historiadores e economistas, notadamente a ganhadora do Prêmio Nobel Elinor Ostrom, ainda discutem se essa tragédia é inevitável. Ostrom demonstrou que muitas comunidades ao longo da história desenvolveram com sucesso sistemas complexos de regras sociais para gerenciar recursos comuns de forma sustentável. Mas aqui, nesta cozinha, o sistema informal de confiança falhou. A promessa do pão de amanhã se desfez, não por causa de um vilão ou de uma crise externa, mas pela falha silenciosa da responsabilidade compartilhada. As duas cozinhas, os dois corações pulsantes de suas respectivas casas, estão agora em silêncio por razões muito diferentes. Na direita, um silêncio tenso e zangado, o impasse de uma greve. Na esquerda, um silêncio oco e desesperado, o vácuo deixado pela morte de sua herança de fermento. Ambos os sistemas, levados às suas conclusões lógicas, encontraram uma parede. A ambição desenfreada gerou conflito, a responsabilidade difusa gerou negligência. A troca amigável na cerca parece uma memória de uma era distante e ingênua. E então, algo curioso acontece. Em vez de se voltarem para dentro para consertar seus problemas fundamentais, negociar com os grevistas, cultivar pacientemente uma nova cultura de fermento, seus olhares se voltam para fora, para o outro. A competição, antes confinada ao mercado ou à qualidade do pão, agora assume uma nova forma, grandiosa e um tanto absurda. Começa quando o padeiro, incapaz de usar seu forno, arrasta para o quintal um velho tanque de aquecedor de água e algumas chapas de metal. Seus ajudantes em greve e sua família o observam da janela, confusos. Ele não está fazendo pão, ele está construindo um foguete. É um projeto barulhento, individualista, alimentado pela mesma energia frenética que construiu seu forno, mas agora sem um propósito lucrativo claro. É um monumento à sua própria capacidade de criar. A casa da esquerda não pode ignorar isso. O som do martelo do padeiro é uma afronta, um desafio. Ver o brilho do metal no quintal vizinho enquanto eles lutam para descobrir como fazer pão novamente é humilhante. A matriarca convoca uma reunião de emergência. A agenda não é como faremos pão, mas como construiremos um foguete melhor. O planejamento coletivo, antes focado no sustento, agora é redirecionado para a competição. Eles reúnem seus recursos, desenham planos em seu quadro negro e começam a construir seu próprio foguete, um testemunho do poder da organização comunitária. A metáfora se expande para a arena global e a rua tranquila se torna um mundo. Esta é a Guerra Fria. O pão e a geleia foram esquecidos. A corrida agora é para a Lua. A competição não era apenas geopolítica. Era uma batalha existencial para provar qual sistema, qual receita para a vida era inerentemente superior. Quem poderia alcançar as estrelas primeiro? O Sputnik soviético, o primeiro satélite, foi um trunfo do planejamento central que chocou o Ocidente. O programa Apollo americano foi uma resposta massiva, impulsionado pelo capital privado e por gastos governamentais monumentais, uma demonstração da capacidade de inovação capitalista.
Como uma curiosidade comovente e sombria que sussurra a brutalidade desta corrida, em 1957, a União Soviética enviou o segundo satélite, o Sputnik 2, ao espaço. A bordo estava uma passageira, uma cadela de rua de Moscou chamada Laika. Ela foi a primeira criatura viva a orbitar a Terra. Foi uma vitória de propaganda imensa, mas Laika morreu de superaquecimento e estresse horas após o lançamento. Ela foi um sacrifício em nome da ideologia, um pequeno batimento cardíaco enviado para a vastidão fria para provar um ponto. Historiadores e cientistas ainda discutem se a imensa despesa da corrida espacial foi um desvio colossal de recursos que poderiam ter resolvido problemas urgentes na Terra, ou se foi o maior catalisador de inovação tecnológica do século XX, nos dando tudo desde o GPS até os microchips em nossos bolsos. Nos dois quintais, a mesma pergunta paira no ar. O padeiro está usando suas últimas economias e a comunidade está desviando todo o seu esforço não para consertar suas cozinhas quebradas, mas para construir esses totens de orgulho. Os dois foguetes de quintal se erguem, desajeitados e perigosos, mudando para sempre a paisagem de seus lares. O objetivo não é mais se alimentar, mas vencer. A construção dos foguetes de quintal transforma a atmosfera da rua. O que antes era uma vizinhança tranquila, com cheiros ocasionais de pão, agora é um local de trabalho barulhento e cheio de desconfiança. As ferramentas do padeiro são barulhentas e erráticas, seus progressos visíveis em explosões de atividade solitária durante a noite. O trabalho da equipe da casa ao lado é mais organizado, quase silencioso em sua coordenação, mas há uma tensão constante no ar. Cada vizinho espia o progresso do outro por cima da cerca, não mais com curiosidade amigável, mas com uma suspeita paranoica. Cada rebite martelado pelo padeiro soa como uma ameaça. Cada peça nova adicionada ao foguete coletivo é vista como um ato de agressão. A cerca baixa de madeira, o local daquela troca única e promissora de pão e geleia, torna-se o foco de toda essa ansiedade. Um dia, o padeiro, convencido de que seus vizinhos estão tentando roubar seus segredos de foguete, embora ele mal saiba o que está fazendo, arranca a cerca e, em seu lugar, começa a construir um muro. Não um muro de pedra charmoso, mas uma parede feia e funcional de blocos de concreto e argamassa. É um trabalho pesado, bruto, que ele faz com uma determinação sombria. A família da casa da esquerda assiste, horrorizada e ofendida. O muro não é apenas uma barreira física, é uma declaração, uma acusação. Eles veem isso como a prova final da natureza egoísta e isolacionista de seu vizinho. Em resposta, eles não tentam derrubá-lo. Em vez disso, eles o reforçam do seu lado, adicionando sua própria camada de argamassa, talvez até alguns cacos de vidro no topo, não para manter as pessoas fora, mas para manter as suas dentro, protegidas da influência corruptora do individualismo vizinho. A cerca que antes permitia a troca se transforma em uma parede que impõe a separação. Você está testemunhando a construção do Muro de Berlim em miniatura. Erguido quase da noite para o dia em agosto de 1961, o muro não era apenas uma fronteira, era a cicatriz física da Guerra Fria na face da Europa. Era a admissão final de que os dois sistemas não podiam mais coexistir pacificamente ou competir abertamente. A separação tinha que ser absoluta, imposta com concreto e arame farpado. A cortina de ferro, uma frase cunhada por Winston Churchill, deixou de ser uma metáfora e se tornou uma realidade brutalmente tangível que dividia famílias, amigos e uma cidade inteira. Como uma curiosidade que sussurra a engenhosidade humana desesperada diante de tal opressão, as tentativas de fuga da Alemanha Oriental para a Ocidental se tornaram lendárias em sua criatividade e coragem. As pessoas cavaram túneis, construíram balões de ar quente com retalhos de tecido, criaram carros com compartimentos secretos e até mesmo roubaram um tanque para atravessar o muro. Cada fuga bem-sucedida era uma pequena rachadura na lógica da parede. Historiadores ainda debatem a decisão de Nikita Khrushchev de construir o muro. Foi um ato de agressão imperialista para prender uma população em um sistema falho ou foi um ato defensivo desesperado para impedir a fuga de cérebros de trabalhadores qualificados que estava sangrando a Alemanha Oriental até a morte? No quintal, a lógica é igualmente confusa e trágica. O muro sobe, alto e intransponível. Ele bloqueia a visão.
bloqueia o sol, bloqueia qualquer possibilidade de comunicação e troca. As duas casas agora estão completamente isoladas em seus próprios mundos, cada uma convencida de sua própria retidão e da maldade do seu vizinho. O muro no jardim, construído com medo e orgulho, lança uma longa e fria sombra sobre ambas as casas. Os anos passam em silêncio, uma sucessão de estações marcadas pela sombra crescente do muro no jardim. A vida em cada lado se adapta à nova e sombria realidade. Na casa da direita, o padeiro, tendo abandonado seu projeto de foguete, conserta seu relacionamento com os ajudantes, não por bondade, mas por necessidade. Ele lhes dá um pequeno aumento, o suficiente para fazê-los voltar ao trabalho. A padaria funciona, mas sem alegria. Ele produz pão para vender a outros mercados, mais distantes, já que agora ignora completamente o mundo do outro lado do muro. Na casa da esquerda, eles também abandonam seu foguete. Com a morte de seu fermento-mãe, eles aprendem a fazer um pão sem graça com fermento em pó industrial, um produto funcional, mas sem alma. A vida é estável, mas cinzenta e monótona. O muro tornou-se uma parte tão permanente da paisagem que os mais jovens mal se lembram do tempo em que ele não estava lá. Então, uma noite, um som estranho quebra o silêncio. Um toque, toque, toque. Vem do muro. No início, todos o ignoram, um ruído anômalo na quietude familiar. Mas ele continua, noite após noite, mais insistente. É o som de um martelo e um formão, batendo pacientemente contra o concreto. Quem está fazendo isso? Ninguém sabe ao certo. Talvez seja um dos ajudantes do padeiro, curioso sobre o mundo que seu chefe tanto despreza. Talvez seja a neta da matriarca, que ouviu histórias sobre a geleia de framboesa e o pão extraordinário e se recusa a acreditar que o muro é a única realidade possível. É um ato anônimo de desafio, nascido não da ideologia, mas de uma simples e humana curiosidade. O barulho é um incômodo, depois uma curiosidade e, finalmente, uma inspiração. Outros se juntam. Pequenos buracos aparecem no muro, depois rachaduras. Uma noite, com um gemido de concreto e metal torcido, uma seção do muro desaba. A poeira assenta e, pela primeira vez em uma geração, a luz da cozinha de um vizinho ilumina o quintal do outro. As pessoas de ambos os lados saem de suas casas, hesitantes, piscando na luz estranha. Eles se olham através da brecha, não como competidores ou inimigos, mas como vizinhos há muito perdidos. Esta é a queda do Muro de Berlim em novembro de 1989. Não foi derrubado por exércitos, mas desmantado por milhares de cidadãos comuns, armados com martelos, picaretas e uma vontade irresistível de se reconectar. Foi um momento de euforia e confusão, o fim de uma era. E depois que a euforia passou, veio a pergunta difícil: e agora? Como reunir essas duas cozinhas, esses dois mundos que evoluíram de forma tão diferente? A resposta que emergiu, tanto nos quintais quanto no mundo real, não foi a vitória total de um sobre o outro, mas uma mistura, uma fusão. Muitas nações do antigo bloco oriental não se tornaram puramente capitalistas da noite para o dia. Elas criaram sistemas híbridos, mantiveram as redes de segurança social e a saúde pública universal, um legado da cozinha socialista, enquanto introduziram a propriedade privada, os mercados e o empreendedorismo, os motores da cozinha capitalista. O padeiro, olhando através da brecha, percebe que seus vizinhos têm uma horta incrível, organizada e produtiva. A família socialista, provando um pedaço do pão do padeiro que melhorou um pouco com a competição diminuída, percebe o que a ambição individual pode alcançar. Eles começam a trocar novamente, não apenas um pão por geleia, mas ideias. Como você consegue tomates tão bons? Qual é o segredo para uma crosta tão crocante? Como curiosidade, após a reunificação da Alemanha, um imposto especial chamado Solidaritätszuschlag, sobre taxa de solidariedade, foi introduzido para os alemães ocidentais. Era um imposto projetado para ajudar a reconstruir a infraestrutura e a economia da antiga Alemanha Oriental, uma versão em escala nacional da casa da direita, ajudando a reconstruir a cozinha da esquerda.
Historiadores e economistas ainda debatem a eficácia e a justiça da terapia de choque versus a transição gradual para o capitalismo nos países pós-comunistas. Mas no nível humano, a imagem é de uma cozinha híbrida, pegando ingredientes e técnicas de ambas as prateleiras, tentando criar uma receita nova e mais resiliente, na esperança de finalmente alcançar o melhor dos dois mundos. É exatamente neste ponto, no meio da poeira do muro caído e da esperança de uma cozinha híbrida, que a história deixa de ser sobre eles e passa a ser sobre nós. É aqui que a narrativa se torna a nossa realidade, mas também a mais confusa e cheia de sussurros que nem sempre ouvimos. Se você se sente particularmente intrigado por esta fusão e quer entender a receita complexa do mundo em que vivemos hoje, há um livro que serve como um mapa perfeito para esta nova cozinha. É 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, do economista Rajun Chang. Pense nele não como um manual de instruções, mas como um guia de campo para os segredos da nossa cozinha moderna. Ele não defende o padeiro ou a matriarca. Em vez disso, ele entra no nosso sistema atual, pega a caixa do livre mercado, vira e começa a ler os ingredientes e as letras miúdas em voz alta, revelando algumas verdades surpreendentes e inconvenientes que raramente são ditas. É o tipo de livro que não oferece respostas fáceis, mas as perguntas certas. Para aqueles que sentem que esta parte da jornada merece uma exploração mais profunda, deixamos um link para o livro, o e-book e o audiobook na descrição. É um guia fascinante para o mundo depois do muro. A poeira da queda do muro assentou, mas as partículas ainda flutuam no ar, invisíveis, e se depositaram em todos os lugares, inclusive na sua própria casa. Você se afasta daquela cena de reconciliação hesitante nos quintais e volta sua atenção para dentro, para o seu próprio espaço, para o seu próprio prato. A história daquelas duas cozinhas, com suas ambições, seus fracassos, seus conflitos e sua eventual fusão, não é um conto distante. É a receita silenciosa que molda a sua vida diária, de maneiras que você raramente para notar. O sabor do pão que você come hoje é uma mistura complexa das filosofias daquelas duas casas. Pense na sua xícara de café pela manhã. O fato de você poder escolher entre dezenas de marcas de diferentes países, com notas de sabor variadas e a preços competitivos, é um triunfo da cozinha da direita. É o padeiro solitário levado ao extremo global. É o mercado, a competição e a busca pelo lucro que coloca um grão cultivado na Etiópia em sua caneca. No entanto, o fato de que a água que sai da sua torneira é, provavelmente, segura para beber, tratada e distribuída por uma agência municipal e que há regulamentações que impedem a empresa de café de colocar serragem em sua mistura, é um eco da cozinha da esquerda. É a matriarca planejadora, em escala cívica, garantindo um padrão mínimo de segurança e bem-estar para a comunidade. Um bem comum protegido da fome irrestrita do lucro. Você vai ao trabalho. Se você é um empreendedor, iniciando seu próprio negócio, arriscando seu capital na esperança de criar algo novo e colher as recompensas, você é o padeiro construindo seu novo forno. Se você trabalha por um salário em uma grande empresa, você é um dos ajudantes do padeiro, participando de um sistema maior, trocando seu tempo e habilidade por segurança financeira. Mas o fato de você provavelmente ter um limite de horas de trabalho, direito a um salário mínimo e alguma forma de proteção contra demissão sem justa causa é um legado direto daquelas greves e dos movimentos trabalhistas. São os ajudantes que se recusaram a trabalhar até que suas vozes fossem ouvidas, uma vitória da solidariedade coletiva que agora está codificada em lei. Como uma curiosidade cotidiana, a própria existência de um fim de semana de 2 dias não é um presente da natureza. Foi uma das principais reivindicações dos movimentos trabalhistas por décadas. Em 1926, a Ford Motor Company, em um movimento surpreendentemente vindo da cozinha capitalista, foi uma das primeiras grandes empresas a adotar a semana de trabalho de 5 dias e 40 horas. O raciocínio de Henry Ford era em parte capitalista. Ele acreditava que, se os trabalhadores tivessem mais tempo de lazer, eles se tornariam melhores consumidores para comprar carros e outros produtos. É um exemplo perfeito da cozinha híbrida em ação.
Historiadores e filósofos sociais ainda discutem se nossas sociedades mistas modernas representam o ápice do progresso, um equilíbrio pragmático e funcional, ou se são uma mistura instável e contraditória de impulsos que estão constantemente em guerra uns com os outros. Quando você paga seus impostos para financiar escolas públicas e hospitais, você está contribuindo para a mesa comunitária. Quando você investe na bolsa de valores, você está apostando no poder do forno melhorado. Sua vida inteira é uma caminhada constante pela cerca que um dia dividiu aquelas duas casas. Você pega um pouco daqui, um pouco dali, para montar seu próprio prato, sua própria existência. A grande questão ideológica do século XX não foi resolvida com um vencedor claro, ela foi dissolvida em sua vida. Depois de refletir sobre como as duas cozinhas moldam o mundo ao seu redor, a narrativa agora se volta para dentro, para um lugar ainda mais íntimo, sua própria motivação. Você se senta em sua mesa, seja num escritório, em casa ou em uma oficina, e olha para a tarefa à sua frente. Por que você está aqui? Por que você faz o que faz? A resposta a essa pergunta, muitas vezes não formulada, coloca você diretamente no centro do dilema que definiu a vida do padeiro e da matriarca. Você se vê diante do dilema do padeiro moderno. Você trabalha pela paixão de criar ou pela segurança do salário? Pense no momento em que você se sentiu mais satisfeito em seu trabalho. Foi quando você resolveu um problema complexo, criou algo bonito, ajudou um colega ou cliente de uma forma significativa? Naquele instante, você estava na cozinha da esquerda. Você estava experimentando a alegria intrínseca da contribuição, do artesanato e do propósito compartilhado. Foi o prazer de ver o pão crescer perfeitamente, de saber que seu esforço contribuiu para um banquete comunitário, mesmo que a comunidade seja apenas sua equipe ou seus clientes. É a motivação que vem de dentro, o desejo de alinhar seu trabalho com seus valores, de sentir que você faz parte de algo maior que si mesmo. É a busca pela paixão. Agora, pense no final do mês, quando o salário cai na sua conta. A sensação de alívio, de segurança, a capacidade de pagar o aluguel, de comprar comida, de planejar as férias. Naquele instante, você está na cozinha da direita. Você está recebendo a recompensa tangível pelo seu trabalho, o fruto de seu risco e esforço. É o padeiro contando suas moedas, a prova de que seu tempo e talento têm um valor de mercado. É a motivação extrínseca, o reconhecimento de que, em nossa sociedade, precisamos de recursos para sobreviver e prosperar. É a busca pela segurança e pela recompensa. Para a maioria de nós, a vida profissional é uma negociação constante entre essas duas cozinhas internas. Alguns dias você é o artista, imerso no fluxo criativo. Em outros você é o mercenário, apenas passando pelo dia para garantir o pagamento. A tensão entre esses dois impulsos é uma fonte de grande parte da ansiedade moderna. O esgotamento, burnout, muitas vezes acontece não apenas pelo excesso de trabalho, mas quando a cozinha da direita, a demanda por produtividade e lucro, apaga completamente a luz da cozinha da esquerda, a paixão e o propósito. Como curiosidade da psicologia organizacional, estudos sobre a teoria da autodeterminação sugerem que, enquanto as recompensas financeiras são importantes, a satisfação e o desempenho a longo prazo são muito mais impulsionados por fatores intrínsecos, como autonomia, ser o mestre de sua própria cozinha, competência, fazer um pão cada vez melhor, e relacionamento, sentir-se conectado aos outros. Historiadores do trabalho ainda debatem se a ideia de encontrar sua paixão no trabalho é um luxo moderno, uma invenção de uma sociedade afluente, ou se é um anseio humano fundamental que foi suprimido por séculos de trabalho baseado puramente na sobrevivência. Para o camponês medieval ou o operário de fábrica do século XIX, a questão "meu trabalho me realiza" seria absurda. Entretanto, hoje ela está no centro de como julgamos o sucesso de uma vida. O ideal não é mais apenas ter um emprego, mas ter um que satisfaça tanto o bolso quanto a alma. E assim, você se encontra como um padeiro moderno, tentando administrar as duas cozinhas ao mesmo tempo. Você tenta assar um pão que seja artisticamente satisfatório e comercialmente viável, que alimente sua paixão e pague suas contas. Encontrar o equilíbrio nessa receita pessoal talvez seja o maior desafio do nosso tempo. A noite avança, e sua jornada pelas duas cozinhas está chegando ao fim. Você viu a ambição solitária e a solidariedade comunitária. Você sentiu o calor da inovação e o frio da burocracia. Você testemunhou o conflito da greve e o silêncio da negligência. Você viu uma cerca se tornar um muro e um muro se desfazer em poeira.
Você refletiu sobre como esses grandes dramas se desenrolam em sua própria vida, em seu prato, em seu trabalho, em sua alma. E agora você flutua para cima, acima das duas casas, acima da rua, e olha para o panorama geral. E a pergunta final surge, um último sussurro no silêncio da noite. E se essas não forem as únicas duas receitas? Por séculos, o debate foi apresentado como uma escolha binária, a cozinha da direita ou a cozinha da esquerda, o indivíduo ou o coletivo, o mercado ou o plano, o pão do padeiro ou o pão da comunidade. Mas e se essa estrutura inteira for uma limitação de nossa imaginação? Olhe para baixo. Você vê as luzes acesas em ambas as casas, que agora, com a brecha no muro, parecem quase uma só. Mas olhe além. Do outro lado da rua, há outra casa, e outra, e um bairro inteiro, uma cidade, um mundo de cozinhas. E em cada uma delas, alguém está tentando uma nova variação. Talvez em uma casa, eles estejam experimentando uma cooperativa de trabalhadores, onde os ajudantes do padeiro também são os donos do forno, compartilhando tanto o risco quanto o lucro. Uma tentativa de fundir a inovação da direita com a propriedade coletiva da esquerda. Em outra, talvez estejam construindo uma economia baseada em recursos de código aberto, onde a receita secreta do padeiro é deliberadamente compartilhada com todos, na crença de que a colaboração aberta levará a uma inovação mais rápida do que o segredo e a competição. A ascensão da internet e de movimentos como o software livre mostra que esta não é uma fantasia utópica, é um modelo que já está construindo partes do nosso futuro. Como uma curiosidade que aponta para futuros possíveis, o conceito de Renda Básica Universal, RBU, está sendo seriamente discutido por economistas e tecnólogos de todo o espectro político. A ideia de dar a cada cidadão uma quantia básica de dinheiro sem condições é uma cozinha híbrida radical. Ela fornece a rede de segurança da esquerda, ninguém passa fome, mas confia na liberdade individual e no mercado da direita para que as pessoas decidam como usar esses recursos. É uma receita que nenhuma das duas casas originais teria concebido. Filósofos e futuristas agora debatem se as estruturas do capitalismo e do socialismo, ambas nascidas da era industrial, são adequadas para os desafios do século XXI. Automação, mudança climática, uma economia globalmente conectada. Talvez estejamos no limiar de inventar sistemas operacionais sociais inteiramente novos, da mesma forma que nossos ancestrais inventaram a agricultura. A mesa em que a humanidade se sentará no futuro pode não ter apenas 2 pratos para escolher. Pode ser uma mesa infinita, um buffet com centenas de opções, algumas que ainda nem imaginamos. A jornada desta noite não foi para lhe dar uma resposta, para dizer qual cozinha é melhor. Foi para lhe mostrar os ingredientes, as técnicas e os sabores de cada uma, para que vocês reconheçam-os em sua própria vida e no mundo, para que ao olhar para o futuro, você não se sinta preso a uma escolha entre 2 receitas antigas. A história continua a ser escrita, novas cozinhas estão sendo construídas, e a pergunta, como sempre, permanece a mesma, ecoando através do tempo. O que tem para o jantar? A resposta agora está em suas mãos. A história das 2 cozinhas termina aqui. Mas a jornada do conhecimento, para os mais curiosos, está apenas começando. Se você, como nós, sentiu que essa história sussurrou algo importante e quer ouvir mais, separamos alguns dos livros que inspiraram essa reflexão. Eles são o próximo passo perfeito para quem não conseguiu dormir e agora deseja entender mais a fundo. 1. Para entender a alma do padeiro solitário. A riqueza das nações, de Adam Sham. Este não é um livro. É o mapa original da cozinha da direita. É aqui que Adam Sham descreve a mão invisível do mercado e a força da ambição individual que impulsionou o nosso padeiro a construir um forno melhor. É a fonte primária para entender a promessa do pão perfeito. 2. Para entender o coração da mesa comunitária. O Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels. Este é o manifesto pregado na parede da cozinha da esquerda. É a crítica mais feroz aos métodos do padeiro e a defesa mais apaixonada do pão dividido. É uma leitura curta e poderosa para compreender por que a solidariedade se tornou uma força revolucionária. 3. Para entender por que construímos cozinhas em primeiro lugar. Sapiens, de Yuval Noah Harari.
Se você se perguntou por que nós, humanos, criamos sistemas tão complexos como o capitalismo e o socialismo, Harari oferece a resposta. Ele nos mostra como nossas sociedades são construídas sobre histórias que contamos uns aos outros, transformando a jornada das duas cozinhas em um capítulo da grande aventura humana. 4. Para entender os segredos da cozinha híbrida em que vivemos hoje, 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, de Rajun Chang. Depois que o muro caiu e as receitas se misturaram, o que realmente ficou? Este livro é um guia brilhante e acessível para o mundo em que vivemos agora. Ele questiona as regras do jogo e revela algumas verdades inconvenientes, bem no estilo do Sussurro do Tempo. Cada uma dessas obras, em seu próprio estilo, aprofunda a conversa que iniciamos hoje. A minha última recomendação é sobre bem-estar. O livro Por que Nós Dormimos é transformador. Ele explica de forma clara a ciência por trás do sono e revela como ele é crucial para consolidar nossa memória, ou seja, para aprender de verdade, regular nosso humor e proteger nossa saúde. É um guia para usar a seu favor a ferramenta mais poderosa que todos nós temos. Os links para as versões em livro, e-book e audiobook de todas elas estão logo abaixo. E para encerrar nossa jornada desta noite, a pergunta final é para você, o arquiteto do seu próprio mundo. Depois de visitar essas duas cozinhas, com tudo de bom e de ruim que elas representam, se você pudesse pegar apenas um ingrediente de cada uma para criar uma receita para uma sociedade melhor, quais seriam? Qual elemento da ambição individual e qual pilar da solidariedade coletiva você acredita que são absolutamente essenciais para o futuro? A noite se aprofunda e a história das duas cozinhas se dissolve suavemente, como o açúcar na água morna. As imagens do padeiro, da matriarca, dos muros e dos pães começam a se afastar, deixando para trás apenas uma sensação de calma compreensão. O ar em seu quarto parece um pouco mais quieto agora. O zumbido do ventilador ou o silêncio da noite envolvendo você como um cobertor familiar e seguro. As grandes questões do mundo, as tensões entre como vivemos e como poderíamos viver, podem descansar por enquanto. Elas fizeram seu trabalho, estimularam sua mente e agora é hora de permitir que se assentem, de encontrar seu lugar no vasto arquivo de seus pensamentos. Sinta o peso de seu corpo relaxando mais profundamente em sua cama. Cada músculo se soltando, cada respiração se tornando mais longa, mais lenta, mais suave. Você está seguro em seu próprio espaço, sua própria casa, sua própria cozinha. O mundo lá fora, com toda a sua complexidade e ruído, continuará girando, mas por agora, seu mundo pode ser tão pequeno e pacífico quanto o espaço que você ocupa. Deixe sua mente vagar para longe das grandes ideias e se concentrar nas pequenas sensações. O toque do lençol em sua pele, a temperatura agradável do ar, a escuridão reconfortante atrás de suas pálpebras. Não há nada a fazer, nenhum problema a resolver, nenhuma decisão a tomar. Há apenas este momento de quietude, este porto seguro no final do dia. Permita-se flutuar neste estado de tranquilidade, deixando que as últimas palavras o embalem suavemente para o sono, sabendo que ao descansar, você está se reabastecendo, se preparando para qualquer pão que precise assar amanhã. Fim. Bons sonhos.